Oi, eu sou Jesus. E esse aí na cruz sou eu sendo crucificado de forma injusta, pois nunca fiz mal a ninguém. Mas a minha história não começa e nem termina aqui. Vamos voltar um pouquinho no tempo que eu vou te contar. Eu nasci em uma cidade chamada Belém, em uma noite bem tranquila. Minha mãe, Maria, era uma jovem humilde e meu pai, José, um homem muito bom. Se engana quem pensa que era apenas um nascimento comum. Muitos acreditavam que eu seria o Salvador prometido, porque desde a antiga profecia falava-se que um Messias viria para trazer esperança ao povo de Israel. Eu não nasci por acaso. Minha missão estava começando naquele momento. Quando eu era criança, a vida parecia simples, mas eu sentia que algo dentro de mim não era igual aos outros. Eu brincava como qualquer outro menino, mas ao olhar para o céu, sentia uma conexão que não conseguia explicar. Minhas mãos, pequenas, tocavam as coisas do mundo, mas meu coração estava sempre buscando algo além disso. Maria e José me guiavam com amor, mas eu sentia que havia algo a mais para mim, algo maior que eu ainda não entendia. Aos 12 anos, fui ao templo com meus pais. A princípio, parecia uma visita normal, mas algo naquele dia foi diferente. Quando comecei a conversar com os mestres da lei, percebi que não estavam apenas me ouvindo, estavam surpresos com o que eu dizia, com as perguntas que eu fazia. As palavras, que eu nem sabia de onde vinham, fluíam de mim de forma tão natural. Eu via as reações, o espanto nos rostos deles, e algo dentro de mim estava começando a se formar. Não era só curiosidade, era uma sensação de que havia algo maior em mim, algo que começava a me ligar diretamente àquilo que eu ainda não entendia completamente. O que quer que fosse, eu sentia que estava sendo preparado para algo, mas o que eu ainda não sabia. Quando eu atingi a maioridade, sabia que era hora de começar a cumprir o propósito que me aguardava. Fui até o Rio Jordão, onde meu primo, João Batista, estava pregando e batizando as pessoas. Ele me olhou com uma mistura de reconhecimento e surpresa, talvez sem entender completamente, mas sabia que algo especial estava prestes a acontecer. Quando ele me batizou, senti algo profundo dentro de mim, como se o céu e a terra se tocassem naquele momento. A partir desse momento, passei a caminhar pregando o Evangelho de Deus, espalhando mensagens de amor e esperança. Eu estava ali não só para ensinar, mas para fazer algo real, algo que pudesse tocar a vida das pessoas. Então curei doentes, dei visão aos cegos e até ressuscitei mortos. A cada milagre, mais e mais pessoas começavam a me seguir, atraídas pela força daquilo que eu dizia e também fazia. As pessoas vinham de todos os lugares buscando algo que faltava em suas vidas. Algumas queriam ser curadas fisicamente, outras ansiavam por algo mais profundo, algo que aliviasse a dor da alma. Eu via o desespero nos olhos de muitos, mas também via o desejo de algo maior, algo que não podiam encontrar em nada nesse mundo. E eu sabia que minha missão era mais do que um simples ato de cura. Era levar cada um a uma mudança interior, algo que só poderia ser alcançado através do coração. Mas da mesma maneira que havia aqueles que me seguiam, também havia aqueles que não compreendiam o que eu estava fazendo. Muitos se sentiram ameaçados pela verdade que eu trazia e pela mudança que eu representava. Eu falava de um reino que não era deste mundo, de um amor que transcende todas as barreiras, e isso causava desconforto. E por isso, apenas por isso, fui condenado. Não por algo que fiz, mas por algo que meus inimigos temiam, por ser reflexo de algo que os incomodava. E então fui levado à cruz, com um peso imenso nos ombros, mas o peso maior estava no coração. Sabia que minha condenação não era o fim, mas sim o cumprimento da missão que começou antes mesmo de eu nascer. O que eu estava vivendo ali não era por mim, mas por todos aqueles que um dia precisariam dessa verdade, desse amor. Enquanto eu estava lá na cruz, cada respiração era um esforço. O peso do meu corpo pendurado pelos braços fazia com que o ar fosse cada vez mais difícil de alcançar.
A dor era insuportável, uma dor que ia além do físico. Era como se cada parte de mim estivesse sendo dilacerada. Mas a dor mais profunda não vinha do corpo, ela vinha da alma. Eu sabia o que estava acontecendo. Sabia o que aquilo representava, sabia o preço que estava pagando. E mesmo assim, a solidão foi o que mais me tocou. Eu estava ali, sozinho, sentindo o peso do pecado de toda a humanidade. Mas, no meio de toda aquela dor, havia algo a mais. Havia uma paz que me envolvia. Algo que me fazia acreditar que, embora a cruz fosse o fim da minha jornada terrena, ela também era a chave para a salvação. Era a forma de mostrar ao mundo que o amor, em sua essência mais pura, é capaz de resistir ao sofrimento, sem nunca se render, até o último suspiro. Mas se engana quem acha que acabou, que a morte me venceu. Não, eu não fui derrotado. No terceiro dia, aconteceu algo que ninguém poderia imaginar. A pedra foi removida, e o sepulcro vazio estava. Então a verdade foi revelada. A morte não tem poder sobre mim. Eu estava vivo, mais forte do que nunca. Eu ressurgi para mostrar ao mundo que não há nada, nem mesmo a morte, que possa silenciar o amor e a verdade. A dor eu suportei. A morte eu venci. E tudo isso foi por você. Foi por você que Deus me enviou. Faça valer o meu sofrimento.